Diz assim: Abraão tinha 175 anos, versículo 8, expirou e morreu em ditosa velhice. O pai da fé, chamado Abraão, morreu. Deuteronômio capítulo 35, versículo 5. Ali morreu Moisés. A Bíblia diz que depois de Moisés nunca mais houve homem semelhante a ele. Morreu Moisés. Josué capítulo 1, versículo 2 diz: Josué, por que tu choras? Levanta-te, porque meu servo Moisés é morto. Abraão, pai da fé, morreu. Moisés, que conduziu o povo de Deus e viu o Senhor no meio da sarça, morreu. Davi, em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1, Davi estava para morrer, chamou Salomão e lhe disse, versículo 2, eu vou pelo caminho dos... Pronto, o pastor Jorge respondeu, dos mortais. Davi morreu. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, o pregador, ou mesmo Salomão, ele diz assim, deveras apliquei-me a entender e compreender todas as coisas. Outra tradução vai dizer, os feitos do homem. Eu entendi que tanto o sábio como o justo, os seus feitos, e tudo está na mão de Deus, é verdade. Tudo está no controle de Deus. Se é o amor, se é o ódio, aí ele continua dizendo assim, porque ele não sabe o que lhe aguarda no futuro. Porque o homem não sabe o futuro. Eu não sei o meu futuro, você não sabe o seu futuro. O seu futuro e o meu futuro está na mão de Deus. Se Ele quiser, se Ele permitir, nós vamos terminar esse culto, nós vamos jantar, nós vamos dormir, e se Ele permitir, amanhã nós vamos acordar, porque tem trabalho amanhã. Aí ele vai falar o versículo 2. Aí ele diz assim, isso aqui que é legal. Tudo sucede igualmente a todos. Olha o nível, tudo igual. Tanto ao bom, como ao ímpio, como ao pecador, ao que sacrifica o Senhor, como ao que não sacrifica, o que tem o juramento, o que não tem o juramento. Olha isso. Então vamos entender isso aqui. Quem sacrificava, contextualizando o Antigo Testamento, eles sacrificavam o Senhor, mas eles morriam. Muitos morreram. Os bons, os que temiam o Senhor, mesmo temendo ao Senhor, morreram. Os cristãos, no dia de hoje, mesmo sendo cheios do Espírito Santo de Deus, morrem. Você conhece pessoas que morreram. Recentemente, a esposa do irmão Paulo Roberto estava aqui sendo velada. Uma serva aqui do Senhor, uma crente, mas morreu. Ou seja, todos no mesmo nível, mesmo aquele que jejua, aquele que lê a palavra, aquele que não falta culto, aquele que ajuda os irmãos, pastor Jorge, até o que ama de verdade da acordo com a Bíblia, ele tem que morrer. Ele vai morrer. Imagine se chegar alguém com você, o Paulo, a irmã Aparecida, o pastor Joab, a esposa dele, a irmã Carla, qualquer um de você, chega alguém com você e diz assim, pastor Joab, o senhor sabia que eu estava no culto e o pregador disse que eu vou morrer? Meu Deus, eu repreendi e foi na hora que ele estava perto. Aí o pastor Jorge vai dizer, irmã, você vai morrer, eu vou morrer. Nós vamos morrer. Então, olha o nível, todos. Aí ele continua, ele finaliza agora. Ele diz bem assim, enquanto o homem vive a maldade no seu coração, ou seja, ele falou todo esse tipo de homem, depois eles morrem. Eclesiastes capítulo 2, versículo 2, aliás, Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, 3, todos morrem. Salmo 89, versículo 48, quem é o homem que viva e não veja a morte? Esse versículo aqui é muito lindo, não é, pastor? Quem é o homem que viva e não veja a morte? Ou que se livre das garras do sepulcro? De todos os homens de Deus que morreu, só 2 não passaram pela morte. Gênesis capítulo 5, versículo 24 diz, Enoque andou com Deus e não viu mais, porque o Senhor
foi trasladado para não ver, essa igreja pode ir, não ver o quê? Para não ver o quê? A morte. Visto que antes da sua transladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Ele não morreu, não passou pela morte. Segundo homem, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, 12, 13, 14 e 15. E eles dois andando, Elias ia falando com Eliseu, quando uma carruagem com cavalo de fogo os levou no redemoinho. Então Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. Ele foi levado, não passou pela morte. Só existe uma possibilidade de eu e você não passar pela morte: é nós estando vivos e o Senhor rasgar esse céu e nós sermos arrebatados dessa terra. Imagine se Jesus viesse hoje à meia-noite, não estou dizendo que vem, mas se o Senhor Jesus viesse hoje à meia-noite, olha nós aqui, nós não íamos passar pela morte, nós íamos ser levados dessa terra, nós íamos ter um corpo transformado, imortal, semelhante ao corpo do Senhor. Então só existe uma possibilidade de nós não passarmos pela morte, é nós contemplarmos o arrebatamento da igreja. Aleluia. Pode estar entendendo? E então, meus irmãos, nós podemos partir desta terra a qualquer hora, a qualquer momento. E eu digo para você, eu sempre falo isso para minha esposa, eu digo: eu já estou no lucro. Em maio eu vou completar 39 minutos, 38, como ela diz. E eu lembro que quando eu era jovem, eu mesmo dizia para mim, e a minha família, eles eram católicos, não eram cristãos. E muitas das vezes eu ficava me imaginando. Eu era curioso, como eu sou curioso até hoje. Quando eu vejo algum detalhe na Bíblia, eu vou esfoliar, esquadrinhar, analisar, estudar. Eu olhava para o céu muitas vezes e eu ficava com raiva porque eu perguntava de alguém, da minha mãe, do meu pai. Eu dizia assim: se eu subisse agora nessa direção, eu subisse reto, onde é que eu ia parar? Tu não ia em lugar nenhum, rapaz. Então, com essa besteira, eu ficava com raiva, pastor, mas não tem lógica isso. Quem é que está lá além do além? Ninguém. Nosso Deus é o Santo Antônio de Borba, nosso Deus é o São José. Sabe onde é Deus está? Lá na igreja. E aí, muitas das vezes eu dizia assim: eu acho que eu não vou chegar nem nos 18 anos, se eu tinha uns 14, 15 anos. E muitas das vezes eu dizia assim: eu também não acredito que eu nunca vou ter uma família nem uma esposa. Um lugar novo, deserto, isolado. Eu não tinha parente nenhum em lugar nenhum para dizer: vou te levar para um certo lugar para te trabalhar, estudar. Mas o Deus que o meu futuro, a minha vida estava na mão dele. Permitiu eu ter 38 anos ou 39. Estou aqui hoje, compartilhando a palavra. Ele me deu uma linda esposa e uma linda filha. Se amanhã ele quiser, eu vou acordar e vou trabalhar, se ele permitir. Meus irmãos, esse texto aqui do capítulo 12, ele começa no versículo 1, e diz assim: posto que milhares de pessoas, outra tradução vai dizer milhares de pessoas, se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos dos fermentos dos hipócritas, dos fariseus. Jesus ele começa a trazer uma mensagem para aquela multidão, e era muita gente. Jesus ele começa a trazer uma mensagem para aquela multidão sobre o reino de Deus, sobre o arrependimento. E quando chega no versículo 4, ele falando para aquela multidão, ele diz assim: ó, digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, pois eles não podem matar a alma, e nada mais pode fazer. Versículo 5: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que pode fazer matar tanto a alma como o corpo e lançar no inferno. No livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 28, é o mesmo versículo. Está escrito lá: não temais os que matam o corpo. Isso aqui, ó, matéria. Pois eles não podem matar a alma. A bala, o acidente, a inflamação, a infecção, o câncer do sangue ou qualquer parte do corpo, ou até mesmo
alguém morrer dormindo pelo infarto, ou seja, todas essas coisas só matam essa matéria, mas não pode matar a nossa alma, gente. Por isso ele diz: não tem mais os que matam o corpo, pois eles não podem matar a alma. Meus irmãos, cristão salvo em Cristo Jesus, que conhece a palavra, ele não deveria ter medo de morrer. Mas a maioria, se disser, pastor, que quando vir a doença, você te matou, meu Deus, será que eu já vou morrer? Se você chegar numa rua, um mendigo, morador de rua, todo maltrapilho e sujo, e você disser bem assim para ele: tu quer morrer agora? Se tiver uma pedra, um pau, vai destacar ou vai sair correndo. Sabe por quê? Porque ele não quer morrer. Quem é que quer morrer? Meu irmão Marco, eu não quero. Quero viver minha velhice. Quero ver os meus netos, se ele permitir. E aí, meus irmãos, detalhe: o homem do texto falou para o quê? A sua alma. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito assim: então façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus foi fazer o homem, pastor. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Analise comigo. Primeiro ponto: pó da terra, matéria. Número 1: ele soprou nas narinas o fôlego de vida. A tradução vai dizer assim: o espírito de vida. Número 2: e o homem passou a ser alma vivente. Isso aqui, ó. Meu dedo aqui não quer cantar, é assim. E o homem passou a ser alma vivente. Olha isso aqui, ó. Corpo, alma e espírito. O homem é a imagem e a semelhança de quem? De Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o homem tem corpo, espírito e alma. O apóstolo Paulo ele vai confirmar isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Ele diz: e o Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, letra L minúscula, espírito do homem, alma e corpo sejam conservados até a vinda do nosso Senhor. Amém? Então o apóstolo Paulo está confirmando que o homem tem corpo e o homem tem alma. A alma do homem. E quando Jesus ele começa a pregar, dizendo para ele: vocês têm que temer aquele que pode fazer perecer no inferno. Não as doenças, as enfermidades nem os homens. Ele continua. Aí ele, isso aqui fica legal. Versículo 7: até os cabelos da vossa cabeça estão contados todos, porque ele se preocupa com nós, nos mínimos detalhes. Versículo 8. Aí Jesus vai continuar a mensagem dele. E eu estou lendo isso porque nós vamos entender já onde é que eu quero chegar. Versículo 8, Jesus diz para a multidão, para os discípulos: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante do... aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Versículo 10, versículo 11 e 12, ele fala sobre o Espírito Santo. Quando Jesus está trazendo essa mensagem, um alerta gravíssimo, dizendo: vocês se preocupem que pode fazer perecer a alma de vocês, ou seja, para onde é que vai a alma de vocês. E nessa mensagem que Jesus está pregando, o versículo 13, tem um homem, alguém, que depois de ouvir essa mensagem, esse alerta de Jesus sobre o reino, a preocupação de para onde vai a alma, tinha um homem no meio que não estava preocupado com o reino de Deus, nem a confessar Jesus como Salvador, e muito menos queria saber da alma dele. Esse homem, parece-me que no versículo 13 dá a ideia de que no meio da multidão, ele grita para Jesus: ei Jesus, manda que o meu irmão reparta comigo os bens, os haveres. A preocupação desse homem era com coisa terrena, coisas materiais. Depois de ouvir uma linda mensagem, aí Jesus responde para ele: homem, quem que constituiu o juiz ou partidor de bens? Versículo 15, Jesus diz para ele: então lhe recomendou: tende o cuidado e guardado de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. O que é avareza?
desejo excessivo por coisas materiais, por dinheiro. A mente desse homem estava cauterizada nas coisas daqui da terra. Mesmo ouvindo o Salvador, a porta aberta diante dele, ele olha para Jesus e diz: eu quero saber dos bens, Senhor. Aí Jesus diz para ele um alerta. E aí Jesus vai falar uma parábola para ele. O que é a parábola? A parábola, ela fala de coisas cotidianas, da vivência ou da convivência daquele povo daquela época. A parábola, ela não vem contar mentira, porque a palavra de Deus, ela não é mentira, ela é verdade. E essas parábolas, muitas das vezes, vêm trazer a verdade. Então, quando Jesus fala para ele, no versículo 16, ele diz assim, ó: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruirei maiores, e todo o meu produto e todos os meus bens. Se você analisar o texto, o primeiro ponto, o homem que Jesus está se referindo, ele já era rico, porque o texto diz: o campo de um homem rico produziu abundantemente, ou seja, se ele já era rico, dobrou a riqueza dele. Em nenhum momento nesse texto mostra esse homem preocupado com Jesus ou com Deus ou com a salvação, mas a mente desse homem era com preocupação de coisas da terra. E esse homem aponta para ele mesmo, dizendo, versículo 19, isso aqui é chamado de um desejo egoísta ou egocêntrico. O homem no versículo 19 aponta para ele mesmo, dizendo: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, para descansar, comer, beber e regalar-te. Descansar não é pecado. Ter muitos bens para muitos anos, provisão também não é. Comer e beber também não é. Mas no caso aqui, como esse homem não tinha Deus, temor do Senhor, quando ele fala descansar, comer, fartura e beber, ele está falando de bebidas alcoólicas também, do vinho para se embriagar, porque ele não tinha compromisso nenhum com o Senhor. E nenhum momento ele lembra de Deus, e nenhum momento está escrito dele dizer: eu sou muito rico, dobrou a minha riqueza, agora eu vou dar para os pobres que necessitam e que precisam. Não está escrito assim. E nenhum momento ele diz: agora eu vou devolver para o Senhor metade dos meus bens, ou citar: o Senhor é o que manda na minha riqueza, de maneira nenhuma. A mente desse homem também, sabe o que ele estava focado? No futuro que ele não sabe. Porque quando ele diz muitos anos, fala de tempo. E o mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 1, diz que o homem não sabe o futuro dele. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: uma exortação para nós: vós que dizeis hoje, olha isso, nem o hoje eu sei. Sabe por quê? Nós planejamos à noite antes de dormir: amanhã eu vou fazer isso pela manhã, eu vou fazer mais isso, e mais isso, e mais isso. Não acontece do jeito que você planejou. É totalmente diferente. Por quê? Porque nem hoje eu sei. Alguém acorda pela manhã com muitos projetos na mente, e existe a possibilidade de ele ir para o trabalho, no meio do trabalho, outro carro bater e ele morrer naquele dia. E ele tinha muitos projetos para realizar. Porque nem hoje eu sei. Eu acordo pela manhã e não sei como vai ser a minha tarde, às 6 horas, e muito menos a minha noite. Ele diz: vós que dizer hoje ou amanhã, nós iremos para tal cidade, e lá nós negociaremos e teremos muito lucro. Ele continua dizendo: vós não sabeis o que dizeis, porque o que é a vossa vida? A vossa vida é como? Olha isso. Vocês estão entendendo? Não vim contar historinha não, vim explicar a palavra, eu não vim gritar, e não vim mandar você olhar para mim não. Eu vim dizer para você: ouvir. E não estou dizendo para você que você é um safado, que você é um pilantra, que você é isso não. Estou dizendo na palavra. Aí ele diz assim: a vossa vida é como neblina. Meu Deus! Neblina, a gente vê, ela desaparece rápido. Eu moro ali, onde eu moro, lá tem um lugar muito bonito, a gente não sabe o que é. Quando amanhece pela manhã, tem uma nuvem, eu fico maravilhado, porque a nuvem está lá no céu. Aí tem uma nuvem lá dentro daquele lugar. Eu vou lá quando ele casa por poucos minutos, mas você vai cadê a nuvem? Desapareceu. A vossa vida é como neblina, você aparece e desaparece. Em vez disso, ele vai continuar dizendo: em vez de dizer, se o Senhor quiser,